com sede da Tua palavra, que possamos estar entoando, meu Deus, a Tua palavra em cada vida, Senhor. Ministrando, Senhor, porque estamos aqui para sermos preenchidos, ó Deus. E o momento, meu Pai, aleluia, em que saímos aí, Senhor, há pessoas vazias, necessitando, Senhor, da Tua palavra. E nós, Senhor, estamos transbordando, Senhor. Possamos estar passando para cada vida, Senhor. Está salvando essas pessoas, essas vidas, Senhor, que estão em mundo das drogas, que está, Senhor, desesperadas neste mundo, Pai. Senhor, fala, Senhor, nesta noite, e o Teu servo ouve. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Deus. Aleluia! A paz do Senhor, queridos irmãos. Toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Aleluia! Hoje nós estamos aqui para ouvir aquilo que Deus deseja para os nossos corações. O profeta Jeremias diz assim: terra, terra, ouve a palavra do Senhor. E eu estava meditando, por que tem muita gente sofrendo? Porque tem muita gente aí passando por dificuldades que não era para passar, porque deixaram de ouvir Deus, deixaram de ouvir aquilo que Deus tem de propósito para o homem. Então nós estamos vendo divórcio, nós estamos vendo as drogas, nós estamos vendo pecado, estamos vendo o homem se destruindo, porque o homem tem deixado de ouvir Deus, Então o profeta Samuel diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem quer ouvir Deus essa noite? Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Eu ministrei essa palavra lá no Espaço Fé e vou ministrar ela hoje aqui, sobre um espírito maligno que ele está nesse presente século dominando vidas, dominando famílias, dominando lares, levando pessoas à destruição. E esse espírito é o espírito chamado espírito dos amalequitas. Então hoje nós vamos aprender pela palavra de Deus a destruir esse espírito maligno que está dominando a vida das pessoas. Quem veio nessa noite para destruir esse espírito maligno? Espírito de Amaleque, dos amalequitas. Nós vamos nos basear na palavra. Abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, lá no capítulo 17, versículo 16. Êxodo, capítulo 17, versículo 16. Nós colocamos ali na nossa tela, no telão: vencendo o espírito dos amalequitas. Hoje é o tema dessa noite. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim a palavra: e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, queridos? Pode se assentar. Quem pode aplaudir o Senhor, dar glória a Deus, louvar o Senhor? Aleluia! Bendito seja o nosso Deus todo-poderoso. Aleluia! Glória a Deus. A palavra de Deus, lá no Apocalipse, nos fala que Satanás foi precipitado do céu na terra. E Satanás, quando foi precipitado, uma grande batalha que houve no céu sobre a terra, diz que ele desceu na terra com grande ira. Interessante isso. Satanás, quando foi precipitado do céu, naquela batalha que Deus expulsou ele do céu, ele desceu para a terra, e a Bíblia diz que ele veio com grande ira. E a palavra diz no texto bíblico que ele veio roubar, ele veio matar e veio destruir. É a missão de Satanás. E interessante que ele não veio sozinho, veio uma grande parte junto com ele, chamado espíritos
malignos. E esses espíritos malignos, acreditando ou não, você crendo ou não, ele está aí na face da terra, dominando as vidas, levando a pessoa ao suicídio, levando a pessoa à idolatria, levando a pessoa ao pecado, levando a pessoa à destruição. São espíritos malignos que estão por aí. E hoje eu quero falar de um espírito chamado espírito dos Amalequitas. E esse espírito de Amaleque, ele está na face da terra, e muita gente não percebe ele. E às vezes ele está entrando na tua casa, ele está entrando na tua vida, e ele está destruindo você, e você não está percebendo isso. Mas nessa noite, Deus vai mostrar esse perigoso espírito e vai expulsar ele da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Durante a saída do povo de Israel saiu do Egito, e eles peregrinaram no deserto por 40 anos, e eles tinham uma direção, e a direção do povo de Israel era chegar na terra prometida. Deus havia prometido a Abraão que eles iam ter uma terra que manda leite e mel, e durante essa caminhada até a terra prometida não seria fácil. Durante a caminhada até chegar na terra prometida, eles teriam inimigos terríveis a enfrentar. Para chegar no alvo que Deus tinha para eles, inimigos grandes eles teriam nessa trajetória. E quando nós aceitamos Jesus, não é diferente. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós vamos ter dificuldades para chegar no alvo determinado por Deus. O nosso alvo é chegar no céu. Quem quer chegar no céu, querido? Aleluia! Glória a Deus, eu quero chegar no céu. Aleluia, eu quero chegar no céu. Aleluia. Mas eu tenho uma péssima notícia para você. Não vai ser fácil. Você pensa que o diabo vai deixar você chegar no céu assim facilmente? Vai ter caminhos tortuosos, vai ter porta larga, vai ter espinhos, vai ter dificuldades para chegar no céu. Não vai ser fácil. Como Israel tinha uma herança que era a terra prometida, só que para chegar lá não seria fácil. Amém, queridos? Amém. E Israel, ele enfrentou vários inimigos para chegar na terra prometida. Ele enfrentou os amorreus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os filisteus, que eram dos maiores inimigos de Israel durante a peregrinação até chegar na terra prometida. Ele ia ter inimigos grandes, inimigos pequenos. Israel, para chegar na terra prometida, teve que passar pelo Mar Vermelho, teve que passar por Jericó, teve que passar pelo Rio Jordão. Só que tem uma coisa: eles chegaram lá em nome do Senhor. Eu quero dizer para você, tudo que Deus tem projetado para você, você vai conseguir chegar lá e vai receber a promessa de Deus na tua vida. Quem acredita nisso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse capítulo que nós lemos, Deus fala do pior inimigo que Israel enfrentou para chegar na terra prometida. Um inimigo chamado Amaleque. Os Amalequitas. Amaleque foi neto de Esaú e foi um dos maiores inimigos que Israel já teve. Lá nesse capítulo que nós lemos, capítulo 17 de Êxodo, o versículo 14 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para melhor num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Olha o que Deus estava dizendo para Josué e para Moisés: que Deus ia arriscar o nome de Amaleque da face da terra, que Amaleque foi um dos maiores empecilhos e um dos maiores inimigos para eles chegar no alvo prometido, que era a terra que mana leite e mel.
E nesse versículo que nós lemos, uma abertura da palavra, diz assim: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olha o que Deus está dizendo assim, que esse inimigo chamado Amaleque, os amalequitas, o povo ia enfrentar eles de geração em geração. E nós estamos vivendo o pleno século 21, e nessa geração nós enfrentamos o espírito chamado espírito dos amalequitas. O Senhor diz assim: vocês vão enfrentar eles de geração em geração. Então, esse inimigo, ele não só começou lá no início da terra prometida, quando o povo saiu do Egito, mas ele era um inimigo que ia ser enfrentado de geração em geração. Aí você diz: pastor, mas não tem Amaleque hoje. Não existe os amalequitas, mas existe o espírito de Amaleque. Espírito dos amalequitas que está aí dominando a vida das pessoas. E hoje nós vamos aprender pela palavra a vencer ele em nome de Jesus. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos notar que os amalequitas, esse espírito maligno, ele vem vindo. Ele veio lá do tempo da saída do Egito, e ele chegou até os nossos tempos. Um espírito demoníaco, um espírito que está aí dominando vidas, e muitas vezes a igreja não está percebendo isso. E nós vamos notar hoje na palavra que esse espírito vai ser derrotado para todos sempre na nossa vida. O Senhor disse que ia arriscar Amaleque da história. Aleluia! E Deus nessa noite vai arriscar o amalequita da tua vida, e você vai vencer ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Primeira coisa que a gente tem que entender: o espírito de Amaleque. Vamos colocar ali no telão para nós entendermos. Primeira coisa que o espírito de Amaleque faz. Está vendo os soldados ali, ó? O espírito de amalequitas ataca a retaguarda. Como assim, pastor? Nos tempos antigos, geralmente, quando Moisés tirou o povo do Egito, na retaguarda ficavam os anciões, os velhos. Na retaguarda ficavam aqueles que eram mais doentes, mais fracos. E o que os amalequitas faziam? Eles atacavam os mais fracos. Tem gente que está dentro da igreja, irmão, e não consegue se fortalecer. Os amalequitas vão atacar esse tipo de pessoa. Diga: eu sou forte no Senhor. Aleluia! Diga: o Senhor me dará força contra os amalequitas. Aleluia! Irmão, tem muita gente que está ficando para trás, aí o inimigo ataca. Você sabia que o leão, os maiores predadores, eles procuram atacar os mais fracos? Aquele que está lá para trás, numa manada, ele sempre está olhando. Quando tiver o mais fraco, é ali que ele vai atacar. E olha, o texto, ele é bem claro. Olha o que diz o texto bíblico. Você vai notar. Olha o que diz: lembra-te do que te fez quem? Amaleque, no caminho, quando saía do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu o que na tua? Todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. O espírito de amalequita, ele ataca aquele que está fraco, aquele que não tem ânimo mais de servir a Deus, aquele que não tem força de vir na igreja. Muda esse conceito, irmão. O amalequita vai atacar você, mas eu quero dizer para você: Deus vai proteger a tua retaguarda em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor vai proteger a tua retaguarda. Olha o que diz o texto bíblico em Êxodo 14. Aleluia. Glória a Deus.
Êxodo 14, versículo 19, diz assim: e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. E a coluna de nuvem se retirou e de diante deles e se pôs atrás deles. Aqui que está mostrando uma coisa importantíssima. O povo de Israel estava chegando perto do Mar Vermelho. A Bíblia fala que o Senhor abriu o mar. Só que interessante é que diz que o anjo do Senhor estava, diga, na frente. O anjo não precisava mais ficar na frente. Sabe por quê? Porque o mar já estava aberto. O que o anjo fez? Foi para atrás, foi na retaguarda para proteger o povo de Israel. Aquela nuvem que era o próprio Senhor, que seguia Israel, também estava na frente. Quando o mar já estava aberto, o que ela fez? Voltou para trás. Deus está dizendo para você, Ele vai proteger a tua retaguarda contra os amalequitas. Aleluia. O inimigo que se levantar contra você, ele vai cair, porque Deus tem protegido você em nome de Jesus. Protegido. Deus protege a tua frente, Deus protege a retaguarda, Deus protege a tua direita, Deus protege a tua esquerda. Aleluia. Você não tem medo de nada. Sabe por quê? O espírito de Amaleque não tem poder contra nós. Sabe por quê? Porque nós vamos nos fortalecer no Senhor. O espírito de Amaleque ataca, como eu disse, o quê? Os fracos. Você já determinou hoje: eu sou forte. Aleluia. O poder de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. O Senhor te deu autoridade. Aleluia. Em nome de Jesus, para você vencer toda a malignidade que se levantar contra você, meu amado. O espírito de Amaleque que atacar a tua retaguarda, hoje ele vai ter que se retirar em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Sim. Segundo, o espírito de Amaleque, vamos colocar no telão para a gente notar. O espírito dos amalequitas não quer que você chegue ao seu destino. Aleluia. Vamos ler o texto. Êxodo capítulo 17. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Veio quem? Aí ele de novo aí. Espírito de Amaleque. Aleluia. O povo de Israel, eles tinham começado a sair do Egito. O primeiro inimigo que Israel enfrentou, os amalequitas. Mas por que esse espírito de Amaleque estava ali? Porque eles não queriam deixar o povo de Israel chegar ao seu destino. O que eles fizeram? Amaleque levantou um grande exército para que o povo de Israel não chegasse ao seu destino. Eu quero dizer para você, você já nasceu com um destino pré-determinado pelo Senhor. Só que esse destino pré-determinado que é o céu, os amalequitas, esse espírito maligno vai tentar te tirar do seu destino. Você sabia quantos milhões e milhares de desviados hoje nós temos no nosso Brasil? O maior índice de desviados, sabe onde estão? Estão nas cadeias, nos presídios, filhos de pastores desviados, estão lá nas prisões. O maior índice de desviados está nas prisões. Por quê? O espírito de Amaleque atacou essas pessoas. Eles tinham um destino traçado, eles tinham um alvo traçado pelo Senhor, mas no meio do caminho, o espírito de Amaleque não quis que eles chegassem lá. Esse espírito maligno, irmão, ele quer que você não chegue ao seu destino. Aleluia. Deus criou você, irmão, para ser eterno, para viver uma vida eterna. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. O meu lugar é lá no céu, é para lá que eu vou. O espírito de Amalequita não vai me atrapalhar. Eu sei que vai ter muito empecilho, vai ter muita dificuldade, mas eu vou chegar lá. Aleluia. Diga, irmão, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Aleluia. Essa primeira batalha
aconteceu quando Israel já estava saindo do Egito. O primeiro inimigo que ele enfrentar, os amalequitas. A Bíblia fala que Moisés subiu no monte, no outeiro, né? E a Bíblia fala que Josué desceu para lutar contra os amalequitas. E a Bíblia relata que Moisés levantava a mão, o povo de Israel vencia a batalha. Crente que está com a mão levantada, irmão, ele está indo para o destino, ele está indo para o seu alvo. Satanás não vai te tirar do alvo. Levanta a tua mão e glorifica ao Senhor. As tuas mãos são a mão de vitória, aleluia. E Moisés, quando levantava a mão, Israel vencia. Moisés abaixava, o povo de Israel perdia a batalha. Arão e Ur, vendo isso, seguraram a mão de Moisés levantada, e Israel venceu a primeira batalha para chegar na terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Então a segunda coisa, ele não quer que você chegue ao seu destino. Terceiro, vamos lá, o espírito dos amalequitas, o que ele faz? Terceiro, o espírito dos amalequitas atacam a família. O espírito dos amalequitas ataca a família. Quantos lares hoje destruídos? Quantas pessoas separadas, até no meio evangélico? Nós estamos vivendo essa época. Tem pastor aí que está casando 4, 5 vezes. Beleza. E está pregando a palavra, está ministrando a palavra, indo tudo contrário à Bíblia. Nós estamos vendo hoje o divórcio dominando o país. O casal diz assim: vamos casar, se der certo, Deus, se não der, eu separa. É assim que está hoje. Esse espírito maligno de Amaleque, dos amalequitas, que ele está atacando as famílias. Olha, vamos ler um texto para você entender isso. Texto bíblico. E sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os, diga, amalequitas. Olha eles aí de novo. Espírito dos amalequitas tinham invadido o sul de Ziclague, tinham ferido a Ziclague e tinha queimado a fogo. Aqui é um texto interessante. Davi volta de uma guerra com os seus soldados. E você imagina, voltaram cansados, 600 homens voltaram da batalha. Perseguido por Saul, Davi não via a hora de chegar em casa. Você sabia que o maior refúgio nosso é a nossa casa? Eu adoro a minha casa. Às vezes você chega cansado do trabalho, não vê a hora de chegar em casa. Davi estava assim. Ele não via a hora de abraçar seus filhos, sua esposa, né? De ter ali uma comidinha quente, não via a hora. Só que quando ele chegou lá, os amalequitas atacaram a sua família e a família dos seus soldados. E levaram o quê? Todos eles presos. A missão do diabo, dos amalequitas, é essa. É colocar na prisão a nossa família, a nossa casa. Quantos lares destruídos, como eu falei? Quanto divórcio? Quantos pais separados? Quantos filhos nas drogas? É o que o diabo quer. Esse espírito de Amaleque que ataca as famílias. Quando Davi chegou na cidade, a família dele tinha sido levada. Quantas famílias estão sendo levadas pelos amalequitas? Quantos lares destruídos, querido? Davi ficou desesperado, chorou. Os soldados estavam com ele, quiseram até apedrejar Davi. E Davi disse assim: Senhor, o que eu faço? Os amalequitas levaram. Senhor, o que eu faço? Levaram a minha casa, a minha família. O que eu faço, Senhor? O Senhor disse para Davi: Davi, vai ao encontro dos amalequitas. Vai lutar contra os amalequitas. Só que tem uma coisa, Davi: nenhum dos seus vai se perder nessa batalha. Aleluia. Deus está dizendo para você em profecia nessa noite: na tua luta, na tua casa, na tua família, nenhum dos seus vai se perder, diz o Senhor. Aleluia. Nenhum vai se perder, querido. Todos da sua casa vão ser salvos. E Davi foi nessa batalha contra os amalequitas e venceu eles. Sabe o que aconteceu?
A Bíblia diz que nenhum se perdeu, nem velho, nem jovem, ninguém morreu. Todos foram salvos e ainda trouxe o despojo do inimigo. Deus está dizendo para você: dessa tua luta você não vai sair de mão vazia. Aleluia, você vai enfrentar o inimigo, mas vai trazer o despojo dele. A tua casa não vai ser destruída, a tua família não vai ser destruída, porque o Espírito de Deus, o sangue do Cordeiro está na tua casa, está na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Então esse Espírito ataca as famílias. Vamos ver outra parte que o Espírito de Amaleque faz, os amalequitas. Quem vai vencer hoje ele, em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. O Espírito dos amalequitas quer nos tirar a unção. Vamos ler o texto? Olha o que diz a palavra: vai, pois, agora e fere quem há? Olha ele aí de novo, Amaleque, amalequita, e destrói ele totalmente, e tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matará desde o homem até a mulher, desde o menino até de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Aqui nós vemos uma ordem de Deus dando para Samuel, e Samuel transmitindo essa ordem para Saul. Saul, você vai lutar contra os amalequitas. Só que tem uma coisa, Saul, você vai ter que ir lá e vai ter que destruir ele totalmente. Totalmente. Destruir ele. Desde o homem até a mulher, desde o menino, de peito, todos você tem que destruir. O espírito dos amalequitas nos quer tirar a unção. Saul tinha a unção de Deus. E Saul saiu na batalha contra os amalequitas. Diz a Bíblia que ele venceu. Venceu os amalequitas. Só que ele não cumpriu totalmente a ordem de Deus. Fez acordo com Agag, que era o rei dos amalequitas. Porque Saul viu lá um gado bonito, as ovelhas, né? Ele viu os bois. E ele fez um acordo com amalequitas. E qual foi a ordem de Deus? Para destruir ele totalmente. Irmão, tem inimigo que você não conseguir destruir, ele vai voltar para te pegar. Se você tem alguma coisa, um inimigo, destrói ele totalmente, acaba com ele totalmente. Porque se você não acabar com ele totalmente, a hora que ele voltar, ele volta mais forte. Ele volta mais forte. Ele volta com mais poder para te destruir. Então a ordem do Senhor é: destrói tudo dos amalequitas. Saul foi lá e fez um acordo. Sabe o que aconteceu? Saul perdeu a unção. Agora Saul, o Senhor diz assim: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Saul foi tirado. A unção que Saul tinha, ele não tinha mais, por causa que ele fez um acordo com Amaleque. Não faça acordo com o teu inimigo, não faça acordo com o diabo. Quando ele se levantar, destrói ele totalmente, porque se ele voltar, ele volta com força maior ainda. Então nessa noite, o espírito de Amaleque, ele vai ser destruído totalmente, em nome de Jesus. Aleluia. E eu não vou perder a minha unção por causa dos amalequitas. Deus me deu a unção e eu vou com ela até a volta dele, aqui na nossa sua igreja, em nome de Jesus. Vamos lá, já está encerrando. Quem hoje está vencendo o espírito de Amaleque? Aleluia, em nome de Jesus. Aprenda isso. Esse espírito dos amalequitas nunca mais vai se levantar contra você. O espírito dos amalequitas nos quer roubar o que nós conquistamos. O espírito dos amalequitas, ele quer aquilo que nós conquistamos com suor. Você já reparou que parece que no mês alguma coisa é tirada de você? Vem lá, rouba teu carro. Vem lá, sua televisão queima do nada. Computador dá um problema lá. Notebook, sabe o que é? Espírito de Amaleque. Ele quer roubar aquilo que você conquistou. Vamos ler o texto? Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente vinham
10. Olha o que aconteceu aqui nesse capítulo, que é um dos textos muito conhecidos, que muitos pregadores pregam, sobre Gideão.